empresas offshore é algo que já vem sendo utilizado por investidores e empreendedores há algumas décadas. Mas é bem verdade que nos últimos anos essas estruturas sofreram mudanças significativas, razão pela qual algumas pessoas até acreditam que elas já nem valem mais a pena nos dias de hoje. Mas será que isso é realmente uma verdade? E quais foram essas mudanças que essas estruturas sofreram? Será que teve mudanças positivas também? Vamos entender sobre tudo isso no vídeo de hoje. Pessoal, eu me chamo Guilherme, sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial e estratégias de internacionalização. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu no canal, por favor, considere se inscrever. Ativa o botão das notificações clicando no sininho também e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei. Ajuda esse canal a crescer porque a nossa mensagem é importante para alcançar uma maior liberdade financeira para os brasileiros. E no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre 3 mudanças significativas que ter empresas offshore sofreu nos últimos tempos. É bem verdade, eu sou uma pessoa nova e eu aparento ser ainda mais novo do que eu realmente sou. Porém, eu já estou nesse meio de empresas offshore há um bom tempo. Para ser sincero, até mesmo muito antes de ter me formado em Direito. Por questões que não vêm ao caso, mas pessoais, vamos colocar assim. E durante toda essa trajetória eu tive a oportunidade de observar algumas mudanças acontecendo, principalmente nos últimos 10 anos. Mas o fato é que se nós formos buscar desde os primórdios dessas estruturas internacionais, pode-se dizer que essas mudanças começaram lá nos anos 80. E eu vou te contar as 3 principais mudanças a partir de agora. A primeira delas tem relação com informação. Lá na década de 80, quando começou a crescer muito a utilização de empresas offshore, havia pouca informação sobre isso. O que significa que, quando você quisesse ter uma estrutura no exterior, você teria muita dificuldade de abrir essa empresa e, posteriormente, essa conta, sem que você fosse até o país no qual você desejasse fazer a abertura. Teria de pegar um voo e ir até, sei lá para as Ilhas Cayman, para as Ilhas Virgens Britânicas, para Seychelles. Era muito mais difícil. Ou você gastaria muito dinheiro no telefone que mal existia naquela época para conseguir resolver a sua situação. Atualmente, com a ascensão da internet e dos smartphones, isso é uma questão que já está superada. Fica muito mais fácil de você contratar esse tipo de serviço. Esse serviço você já encontra, inclusive, aqui no Brasil também. Aí no Brasil, melhor dizendo, porque agora eu estou em Portugal. Embora aqui pareça Brasil também, apesar de que os portugueses não vão gostar nada disso que eu falei. Brincadeiras à parte, o fato é que a informação é algo que facilitou o acesso a essa estrutura. Se antigamente era algo muito restrito a grandes empresas, a multinacionais, como tem até o caso da Google, que eu já expliquei como que funcionava em um outro vídeo, que eu vou deixar aqui no izinho, como que a Google faz para não pagar impostos. O fato é que hoje em dia isso também é acessível, essas ferramentas, para pessoas mais normais, digamos assim, para a maior parte dos meus clientes, empreendedores digitais, pessoal que ganha dinheiro na internet, que trabalha de forma online, que antigamente jamais sonharia em ter esse tipo de acesso, agora já consegue ter também. Além disso, essa questão de ter mais informação também foi importante para acabar com o preconceito e o tabu que existia com as empresas offshore e, sobretudo, com os paraísos fiscais também. Primeiro que, antigamente, todo mundo já achava que empresa offshore e paraíso fiscal era a mesma coisa, quando que, na verdade, não necessariamente. E segundo que a maior parte das pessoas acreditavam que essas estruturas eram utilizadas apenas por bandidos que queriam esconder dinheiro roubado, por causa do preconceito gerado principalmente pela mídia. Havia pouca informação sobre isso e a pouca que havia era sempre pejorativa. Agora, atualmente as pessoas já têm uma maior ciência de que essas estruturas são utilizadas por pessoas de bem. É claro, tem aqueles que utilizam para fazer sujeira, como tudo na vida. Pessoas sujas bebem água, mas você não pode dizer que
só por causa disso todo mundo que bebe água está fazendo coisa errada. Não, a mesma coisa se aplica com contas bancárias, com empresas offshore, com canetas, e com qualquer coisa basicamente. E a maior parte das pessoas que utilizam essa estrutura são pessoas de bem. E cada vez mais esse preconceito está sendo rompido, o que é excelente. Por outro lado, não são só coisas boas que vieram do advento da maior informação no meio das empresas offshore, não. Não é só a facilidade para abrir, o menor preconceito, o acesso por pessoas menores. Existe um lado ruim da maior informação também, que é perder privacidade e sigilo dessas estruturas. Isso principalmente nos últimos 10, 15 anos. Até por volta de 2009 ali, que foi quando as coisas começaram a mudar. Quando o UBS da Suíça, ele foi obrigado a revelar para os Estados Unidos sobre a titularidade de todos os americanos que possuíam contas bancárias por lá. Coisa que rompeu com um precedente de mais de um século de sigilo bancário que havia na Suíça. E depois do UBS, outras instituições financeiras precisaram fazer o mesmo, ali por volta de 2012 e 2013. E aí depois um checkmate final que os Estados Unidos conseguiu fazer para pressionar, para acabar com essa privacidade financeira, foi por volta de 2014, quando ele passou o FATCA, uma lei americana que culminou em vários acordos internacionais, nos quais vários países passaram a prestar informações aos Estados Unidos sobre americanos que possuem contas ou empresas por lá. E na sequência, para piorar, não foi só os Estados Unidos que começou com essa movimentação, os outros países ricos acharam interessante também, e a OCDE conseguiu aprovar o CRS, Common Report Standard, uma espécie de acordo internacional do qual atualmente já mais de 100 países fazem parte e que permite a troca de informações bancárias entre todos eles. Contas que você, pessoa física, possui por lá, ou ainda contas que a sua empresa offshore possui por lá, acabando e muito com qualquer vestígio de privacidade financeira. Além disso, aí no Brasil, o governo começou a fazer alterações para tornar mais difícil que empresas estrangeiras atuem no Brasil com privacidade. Agora, para que ela consiga a autorização para funcionamento no Brasil, ela precisa revelar diversas informações, como, por exemplo, quem são os diretores e os beneficiários finais dessa estrutura. É claro que todas essas maiores invasões à privacidade, elas conseguem ainda serem contornadas, por exemplo, utilizando estratégias de outra residência fiscal, segundo passaporte, ou ainda de alterar quem é o sócio da empresa de forma superveniente. Algumas dessas estratégias dentro da lei, outras mais questionáveis, mas elas continuam havendo, porém mais complexas. E essa privacidade, de fato, ela tem sido perdida. Inclusive, talvez esse seja o motivo pelo qual antigamente era muito comum você ver pessoas não declararem que possuem as suas empresas offshore ao fazer a declaração do imposto de renda. Algo que, eu não estou falando que era correto, mas que era muito comum antigamente e que atualmente já não é mais tão comum assim, até porque não é legal e também não é mais tão estratégico. O mundo offshore mudou e mudou bastante. Algumas coisas para o lado bom, outras coisas para um lado talvez não tão interessante assim. Você precisa buscar sempre fazer tudo de forma dentro da lei. E toma cuidado quando você busca informações na internet, inclusive, porque muitas vezes elas já estão desatualizadas. E aquilo que era legal ou que funcionava antigamente, talvez hoje em dia já não seja mais permitido ou sequer funcione. Você corre o risco de achar que está com uma estrutura que possui privacidade, quando na verdade não está. Talvez até no pior dos casos está fazendo um crime, por exemplo. Então é importante sempre estar sendo bem assessorado. E dando sequência aqui, uma segunda mudança que ocorreu no mundo das empresas offshore mais recentemente diz respeito à complexidade das estruturas. Porque antigamente as estruturas eram mais simples. Você só tinha que ir até lá ao país, as Ilhas Cayman, as Ilhas Virgens Britânicas, fazer a abertura da sua empresa e ponto. O simples fato de você ter uma empresa em um paraíso fiscal faria com que você, dentro da empresa, não precisasse mais pagar impostos. Porém, atualmente, isso não necessariamente vai ser uma verdade. Claro, essa estrutura ainda funciona em muitos casos,
mas não são mais em todos os casos. Agora, existem as regras de Control Foreign Company, CFC, que precisam ser observadas. Por vezes, uma empresa paga impostos em um país, ainda que o registro dela tenha sido feito em outro, sei lá, em Bahamas, por exemplo. Esses detalhes precisam ser observados. E essa maior complexidade surge não apenas na ponta do profissional que vai te assessorar para criar a sua estrutura offshore e que vai pensar em todas as questões legais, como também da ponta do legislador, que agora, justamente por paraísos fiscais sofrerem uma perseguição, eles têm de ser mais criativos em fazer uma legislação que, ao mesmo tempo, seja convidativa para quem quer ter estruturas internacionais, mas não convidativa a ponto de ele ser taxado como um paraíso fiscal e acabar indo parar na blacklist de vários países, o que dificultaria e muito o relacionamento desse país com outras jurisdições aí na comunidade internacional. É o caso do que tem acontecido, por exemplo, com esses programas de autorização para residência e de benefício fiscal para quem é nômade, por exemplo. Por conta da pandemia, o trabalho remoto e online se tornou ainda mais popular. E aí os estados viram aí uma oportunidade de atrair pessoas para o país, para consumir dentro do país, e resolveram deixar os impostos mais baixos para que essas pessoas se interessem. E como é algo muito novo, é algo que ainda não sofreu uma perseguição pela comunidade internacional, digamos assim. Eles ainda conseguem tirar proveito desses vistos para atrair empreendedores, ou ainda um modelo parecido com aquele que aqui Portugal tem feito, no regime do residente não habitual, pelo qual eles vão estar interessados em tributar você apenas sobre a fonte de renda que você tiver dentro de Portugal. É claro, tem suas exceções, eu já falei sobre isso em vários vídeos, eu vou deixar um outro aqui no izinho. Da mesma maneira, o Uruguai, o Paraguai, que também só vão estar interessados em tributar o que você ganha das respectivas fronteiras para dentro. O pessoal não vai mais necessariamente ser um tax haven, porque isso significa sofrer perseguição na comunidade internacional, mas vai ter esse modelo híbrido, que no fundo parece com paraíso fiscal, mas para quem olha numa primeira perspectiva não é tão paraíso fiscal assim. E em relação a sigilo bancário, por exemplo, os Estados Unidos talvez também seja um bom exemplo sobre isso. E por fim, uma terceira mudança que o mundo das empresas offshore sofreu nos últimos tempos é em relação ao maior grau de dificuldade para fazer a abertura de contas bancárias, mas, ao mesmo tempo, a ascensão do mercado de criptomoedas. Antigamente, era tudo muito mais fácil. Você chegava lá com a empresa offshore, no banco, fazia a abertura da sua conta e eles não iam pedir quase nada de documentos. Em alguns lugares, eles não iam nem querer saber quem é o titular da conta. Seria uma conta numerada. Porém, depois que os países começaram a aumentar a pressão sobre os bancos e passar regras mais rígidas de compliance, os bancos, por sua vez, também estão cada vez mais paranoicos com isso daí. O que significa que se você for abrir uma conta bancária no exterior, em qualquer outro lugar que não seja aquele país no qual você é residente, seja essa conta para a sua empresa ou seja essa conta para você, pessoa física também, a dificuldade hoje em dia ela é muito maior. Eles vão pedir 1 tonelada de documento com 10 vias autenticadas, coisa que dificulta e desanima muitas pessoas que montam essas estruturas internacionais. Porém, paralelo a isso, por outro lado, teve a ascensão do mercado de criptomoedas. Muitas pessoas ganharam 1 tonelada de dinheiro aqui também. E aí, talvez, elas não precisem tanto assim de uma conta bancária. Ou ao menos não de uma conta em um grande banco, em uma jurisdição premium. E sim uma ali só para fazer o meio de campo para um gasto aqui e outro ali, porque o grosso do patrimônio não vai ficar nas instituições financeiras, vai ser para o mercado cripto. E é por conta disso que eu acho que a partir de agora nós estamos começando uma nova onda das utilização das estruturas de empresas offshore, na qual a maior parte do público consumidor virá do mercado de criptoativos. Diga-se de passagem, na verdade, a gente não está começando, a gente já começou. Olhando para boa parte dos meus clientes, por exemplo, eu vejo que mais da metade deles foram pessoas que vieram do mercado cripto, ou se não vieram,
tem pelo menos uma parcela dos investimentos nesse mercado e é por conta dessa parcela que eles querem investir e por meio de empresas offshore. Unir as duas coisas, um investimento antifrágil em um sistema paralelo ao do sistema financeiro tradicional, que são as criptomoedas, ou o que elas ainda vão se tornar no longo prazo, e um sistema paralelo a toda a tributação e exigência de obrigação de declarar que o Brasil, por exemplo, lhe exige, que é o sistema utilizado por meio de empresas offshore. E eu, particularmente, amo as duas coisas. Ambas mudaram a minha vida, as criptos e as empresas offshore. Ambas são importantes para que você consiga construir o seu capital de forma global para o seu projeto de internacionalização, para te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira mais rápido e, é claro, a pagar menos impostos também. E por esse vídeo a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.